Existe um instante, quase imperceptível, em que a vida pede silêncio. Não é um pedido alto, é um sussurro, uma sensação estranha de que, mesmo fazendo tudo certo, algo essencial ficou para trás. Os dias passam, as metas se acumulam, mas o coração continua inquieto, como se estivéssemos vivendo rápido demais, dentro de um mundo que nunca pediu pressa. A Terra sempre tentou nos ensinar, mas suas lições não gritam. Elas se escondem em cenários de fantasia reais, moldados pelo tempo, pelo vento e pelo silêncio. Lugares onde a beleza surreal não impressiona, ela atravessa. Onde existe uma atmosfera mística tão densa que até os pensamentos diminuem o ritmo. Esses lugares mágicos não competem pela sua atenção. Eles a conquistam sem esforço. Talvez o problema nunca tenha sido falta de tempo. Talvez tenha sido excesso de ruído. Quando você observa o espetáculo da Terra com presença, algo muda por dentro. A mente desacelera, o corpo relaxa e, por alguns instantes, a vida parece fazer sentido novamente. As paisagens de outro mundo que você está prestes a ver não são apenas belas. Elas carregam mensagens silenciosas, capazes de reorganizar escolhas, despertar coragem e lembrar quem você era antes do mundo te apressar. Respire, observe e permita que essa jornada fale com você, no ritmo que a sua alma reconhece. Islândia. A Islândia não é apenas um lugar no mapa. É uma sensação que mexe com algo profundo dentro de quem observa. Ao caminhar mentalmente por essa terra, percebe-se que ali os cenários de fantasia não foram criados por artistas, mas esculpidos pelo próprio tempo. A beleza surreal surge quando o fogo dos vulcões convive com o gelo dos glaciares, como se a Terra estivesse respirando diante dos nossos olhos. Existe uma atmosfera mística no ar, quase como se cada passo fosse observado por forças antigas e silenciosas. E é justamente essa mistura de extremos que transforma a Islândia em um dos mais autênticos lugares mágicos do planeta. Quando se observa a Islândia com mais atenção, entende-se que o verdadeiro encanto natural está no movimento constante. Nada ali é estático. O solo se abre, a água brota do nada. O vapor sobe como um lembrete de que tudo está vivo. Esse espetáculo da Terra ensina uma lição sutil. Evolução exige desconforto, atrito e mudança contínua. É como na vida pessoal. Quem evita o calor do desafio nunca experimenta a clareza que vem depois. Um bom exercício é refletir. Em quais áreas da sua vida você tem evitado o vulcão, quando talvez ele seja exatamente o que falta para criar paisagens de outro mundo dentro de você? Há um momento especial quando se fala da Islândia, em que a lógica cede espaço à contemplação pura. Mergulhar em águas cristalinas entre placas tectônicas, por exemplo, não é só uma experiência física, é simbólica. Estar entre continentes lembra que grandes transformações acontecem justamente nas fendas, nos espaços de transição. Esses cenários de fantasia não servem apenas para a admiração, mas para a inspiração prática. Mudar hábitos, estudar algo novo, viajar nem que seja para dentro de si. E enquanto essa ideia amadurece, surge naturalmente a curiosidade sobre outro tipo de beleza extrema, moldada não pelo fogo, mas pelo gelo e pelo tempo silencioso. Fiordes da Noruega. Os fiordes da Noruega parecem ter sido desenhados com paciência infinita, como se a própria Terra tivesse decidido criar seus cenários de fantasia com calma, sem pressa alguma. Ali, a beleza surreal não grita, ela sussurra. Montanhas altas mergulham diretamente no mar, criando um contraste tão poderoso que chega a silenciar pensamentos. Existe uma atmosfera mística nesses vales profundos, quase como se o tempo desacelerasse
só para que o olhar consiga absorver tudo. Não à toa, esses fiordes são considerados verdadeiros lugares mágicos, capazes de despertar respeito e admiração imediatos. Ao entender como esses fiordes surgiram, a experiência fica ainda mais profunda. Glaciares avançaram, recuaram, esculpiram e, por fim, cederam espaço ao oceano, criando um espetáculo da Terra que levou milhares de anos para se revelar. Esse processo ensina algo poderoso. As maiores obras não nascem da pressa, mas da constância. É como aprender uma nova habilidade, seja investir melhor o dinheiro, melhorar a comunicação ou cuidar da saúde. O progresso acontece aos poucos, quase invisível no dia a dia. Quando se percebe, porém, o resultado é uma paisagem de outro mundo, sólida e transformadora. Há também uma harmonia rara entre o ser humano e a natureza nesses lugares. Casas pequenas, estradas sinuosas e vilarejos discretos parecem pedir permissão às montanhas antes de existir. Esse encanto natural lembra que crescer não significa dominar tudo ao redor, mas aprender a coexistir. Uma boa prática é aplicar isso na rotina. Simplificar compromissos, reduzir excessos, escolher melhor onde colocar energia. Quando se vive assim, a vida ganha contornos mais claros, quase como se abrisse espaço para novos cenários de fantasia surgirem logo adiante, talvez em terras moldadas pelo fogo, pelo vento e pelo oceano. Havaí, Estados Unidos. O Havaí carrega uma energia diferente, quase como se cada ilha tivesse uma personalidade própria. Não é apenas um destino tropical, é um conjunto de cenários de fantasia, onde a beleza surreal nasce do encontro entre vulcões ativos, florestas exuberantes e um oceano que parece infinito. Há uma atmosfera mística que envolve tudo, algo que os moradores sentem e os visitantes percebem aos poucos. Esses lugares mágicos não se revelam de imediato. Eles pedem presença, atenção e um certo respeito silencioso pela força da natureza. Quando se observa as paisagens havaianas com mais profundidade, fica claro que ali tudo fala sobre origem e transformação. Ilhas inteiras surgiram do fundo do mar, construídas camada por camada de lava solidificada, formando um verdadeiro espetáculo da Terra em constante criação. Essa ideia é poderosa quando trazida para a vida prática. Grandes projetos pessoais também nascem assim, passo a passo, mesmo quando ninguém está olhando. Um bom exercício é pensar em algo que você quer construir, aprender um idioma, mudar de carreira, melhorar a saúde e agir como o vulcão, constante, paciente e determinado, até criar suas próprias paisagens de outro mundo. Há ainda o contraste que mais marca quem passa por lá, a delicadeza convivendo com a força bruta. Cachoeiras caem suavemente enquanto o solo ainda guarda calor. Praias tranquilas escondem histórias de erupções violentas. Esse encanto natural ensina que equilíbrio não é ausência de conflito, mas convivência entre opostos. Na prática, isso significa aceitar fases difíceis sem perder a calma, sabendo que elas também moldam caráter e visão de mundo. E enquanto essa lição se acomoda, a mente já começa a viajar para lugares onde a beleza muda com as estações, coberta ora de verde, ora de branco, revelando outro tipo de magia. Alpes suíços. Os Alpes suíços têm uma presença que impõe respeito logo no primeiro olhar. Não são apenas montanhas, são verdadeiros cenários de fantasia, onde a beleza surreal muda conforme a estação, como se a paisagem tivesse humor próprio. No verão, os prados verdes parecem pinturas vivas. No inverno, tudo se transforma em um silêncio branco quase sagrado. Essa mudança constante
cria uma atmosfera mística, daquelas que fazem qualquer pessoa refletir sobre ciclos, tempo e paciência. Não é exagero dizer que esses são lugares mágicos capazes de reorganizar pensamentos. Ao observar como a vida se adapta aos Alpes, surge um ensinamento poderoso. Pessoas, vilarejos e tradições aprenderam a respeitar o ritmo da montanha, aproveitando cada estação da melhor forma possível. Esse espetáculo da Terra mostra que insistir em produzir sempre no mesmo ritmo é um erro comum. Na prática, isso significa entender seus próprios ciclos. Há fases de plantar, estudar e se preparar, e outras de colher resultados. Um exemplo simples é alternar períodos intensos de trabalho com pausas estratégicas, caminhadas, leitura ou até silêncio, hábitos que constroem paisagens de outro mundo dentro da mente. Há também algo profundamente inspirador no deslocamento pelos Alpes. Viagens de trem que cruzam pontes sobre abismos e túneis esculpidos na rocha revelam o quanto o ser humano pode avançar sem destruir o que é essencial. Esse encanto natural ensina que progresso e preservação não precisam ser opostos. Aplicando isso à vida pessoal, vale investir em crescimento sem abrir mão da saúde, dos relacionamentos e da paz interior. E quando essa ideia se fixa, o olhar começa a buscar lugares ainda mais íntimos, vales escondidos onde a fantasia parece ter criado morada permanente. Lauterbrunnen, Suíça. Lauterbrunnen parece existir no intervalo entre o real e o imaginado, como se alguém tivesse aberto um portal para cenários de fantasia sem avisar. O vale é estreito, protegido por paredes rochosas altas, e a beleza surreal se manifesta em quedas d'água que surgem quase do nada, deslizando pelas encostas como fios de prata. Há uma atmosfera mística ali, um silêncio que não incomoda, mas acolhe. Esses lugares mágicos não pedem pressa, eles convidam a desacelerar e simplesmente observar, algo cada vez mais raro no mundo moderno. Ao caminhar mentalmente por esse vale, entende-se que o verdadeiro encanto natural está na simplicidade bem cuidada. Casas pequenas, varandas floridas e trilhas discretas mostram que não é preciso grandiosidade para causar impacto. Esse espetáculo da Terra ensina uma lição prática poderosa. Reduzir excessos pode ampliar a percepção. Na vida real, isso pode significar organizar a rotina, eliminar compromissos desnecessários ou até fazer um jejum digital por algumas horas do dia. Pequenas mudanças assim criam espaço interno para novas ideias e paisagens de outro mundo surgirem. Existe também algo profundamente inspirador na forma como Lauterbrunnen desperta a imaginação. Não é coincidência que esse cenário tenha influenciado histórias épicas. Quando o ambiente é rico, a mente acompanha. Esse é um convite claro. Alimente sua imaginação com boas referências. Ler livros que expandem a visão de mundo, caminhar mais ao ar livre, ouvir músicas instrumentais ou observar a natureza com atenção são práticas simples, mas transformadoras. E quando essa imaginação começa a ganhar força, ela naturalmente busca horizontes mais amplos, montanhas mais rústicas e histórias ainda mais antigas, onde tradição e sobrevivência se encontram. De Cáucaso, Geórgia. O Cáucaso georgiano carrega uma força ancestral difícil de explicar, como se aquelas montanhas guardassem segredos que só se revelam a quem observa com calma. Ali, os cenários de fantasia não são delicados. Eles são brutos, imponentes e profundamente reais. A beleza surreal surge na imponência dos picos e no contraste com aldeias minúsculas que parecem resistir ao tempo. Existe uma atmosfera mística que mistura espiritualidade, isolamento e história, fazendo desses vales verdadeiros lugares mágicos,
onde passado e presente convivem sem conflito. Quando se olha para a forma de vida nas regiões mais altas do Cáucaso, surge uma lição rara sobre resiliência. Povoados isolados, acessíveis apenas por caminhos estreitos, mostram que o ser humano é capaz de se adaptar mesmo em condições extremas. Esse espetáculo da Terra ensina que conforto excessivo pode enfraquecer a percepção do essencial. Na prática, isso pode ser aplicado ao cotidiano, ao desenvolver habilidades básicas que fortalecem a autonomia. Cozinhar mais em casa, aprender algo manual, organizar melhor as finanças ou criar reservas para tempos difíceis. Tudo isso constrói paisagens de outro mundo no caráter. Há também um valor profundo no silêncio dessas montanhas. Longe de ruídos constantes, a mente encontra espaço para refletir com clareza. Esse encanto natural convida a uma pergunta honesta. Quanto barulho desnecessário existe hoje na sua vida? Reduzir distrações, limitar excesso de informação e criar momentos de introspecção são atitudes simples, mas transformadoras. E enquanto essa reflexão amadurece, o olhar inevitavelmente se volta para um símbolo que une fé, natureza e propósito, erguido solitário diante de um gigante de pedra. Igreja da Trindade de Gergeti, Geórgia. A Igreja da Trindade de Gergeti parece ter sido colocada ali de propósito para provocar perguntas profundas. Isolada no alto de uma colina, diante de montanhas gigantescas, ela cria cenários de fantasia onde a beleza surreal nasce do contraste entre o pequeno e o imenso. Há uma atmosfera mística tão forte que mesmo quem não segue nenhuma religião sente algo diferente ao observá-la. Esses lugares mágicos não impressionam pelo luxo, mas pela coragem de existir em silêncio, firmes, mesmo diante da grandiosidade da natureza. Esse cenário oferece um ensinamento valioso. Propósito não precisa de plateia. A igreja está ali há séculos, enfrentando neve, vento e isolamento, como um lembrete de que aquilo que realmente importa permanece mesmo quando ninguém está olhando. Esse espetáculo da terra, combinado com a simplicidade humana, ensina que consistência supera reconhecimento. Na vida prática, isso pode significar manter bons hábitos mesmo sem aplausos, estudar um pouco todos os dias, cuidar da saúde, investir regularmente ou desenvolver um projeto pessoal em silêncio. São essas ações que constroem paisagens de outro mundo ao longo do tempo. Há também uma metáfora poderosa no caminho até Gergeti. A subida é íngreme, cansativa e exige esforço contínuo. Esse encanto natural reforça que clareza e visão ampla raramente vêm sem algum sacrifício. Um bom exercício é refletir sobre qual subida você tem evitado ultimamente por parecer difícil demais. Enfrentá-la pode revelar perspectivas que hoje parecem inalcançáveis. E quando essa visão se amplia, a mente naturalmente se volta para paisagens onde a pedra muda de cor, a luz dança sobre os picos e a elegância da natureza assume outra forma. Dolomitas, Itália. As Dolomitas têm um charme que não se impõe pela força, mas pela elegância. Suas montanhas parecem mudar de humor conforme a luz do dia, criando cenários de fantasia, onde a beleza surreal se revela em tons rosados ao amanhecer e dourados ao entardecer. Há uma atmosfera mística quase artística, como se a natureza tivesse decidido brincar com formas, sombras e perspectivas. Esses lugares mágicos não chamam atenção pelo exagero, mas pela harmonia entre linhas suaves e picos afiados que parecem esculpidos à mão. Ao observar as Dolomitas com um olhar atento, percebe-se uma lição clara sobre adaptação e sensibilidade.
A pedra muda de cor conforme o clima, mostrando que flexibilidade não é fraqueza, é inteligência. Esse espetáculo da Terra ensina que rigidez excessiva limita o crescimento. Na vida prática, isso pode significar aprender a ajustar planos sem abandonar objetivos, mudar estratégias de estudo, adaptar investimentos, rever rotinas de trabalho quando algo não funciona. Quem desenvolve essa habilidade constrói paisagens de outro mundo mesmo em cenários desafiadores. Existe também algo profundamente inspirador na convivência entre o humano e o monumental. Pequenas igrejas, trilhas silenciosas e lagos cristalinos convivem com montanhas gigantes sem competir com elas. Esse encanto natural lembra que não é preciso ser maior para ser relevante. Basta estar bem posicionado. Aplicando isso ao cotidiano, vale focar em fazer bem o que está ao seu alcance, com constância e intenção. E enquanto essa ideia se acomoda, o olhar começa a descer das montanhas para regiões onde a água se torna espelho, refletindo o céu e guardando vida em silêncio. Parque Nacional do Lago Escadar, Montenegro. O Lago Escadar surge como um daqueles cenários de fantasia que parecem ter sido esquecidos pelo tempo moderno. A água serpenteia entre montanhas suaves, refletindo o céu de um jeito que confunde onde termina o real e começa a imaginação. A beleza surreal não está em um único ponto, mas no conjunto. Cores que mudam conforme a luz, ilhas silenciosas e margens que parecem respirar. Há uma atmosfera mística tranquila, quase meditativa, que transforma esse lugar em um dos mais sutis e profundos lugares mágicos da Europa. Esse ambiente ensina algo raro sobre equilíbrio. O lago não corre, não se apressa, apenas existe sustentando vida em abundância. Esse espetáculo da Terra mostra que nem tudo precisa ser intenso para ser poderoso. Na vida prática, isso se traduz em aprender a respeitar o próprio ritmo, dormir melhor, fazer pausas conscientes, caminhar sem fones por alguns minutos do dia. Pequenos gestos assim restauram clareza mental e criam paisagens de outro mundo internas, onde decisões ficam mais simples e a ansiedade perde força. Há também uma lição importante na biodiversidade do Escadar. A convivência harmoniosa entre aves, água e vegetação revela que diversidade gera estabilidade. Esse encanto natural convida a refletir sobre as relações humanas. Cercar-se de pessoas diferentes, ouvir opiniões opostas e aprender com elas fortalece qualquer jornada. Uma boa prática é diversificar referências, ler autores com visões distintas, aprender algo fora da sua área principal, conversar mais. Ao percorrer todos esses cenários, fica claro que eles nunca falaram apenas de lugares distantes. Cada cenário de fantasia, cada expressão de beleza surreal e cada detalhe dessa atmosfera mística serviram como espelhos silenciosos da própria vida. A pergunta que fica não é para onde viajar, mas como você está caminhando hoje. O encanto natural desses lugares nos lembra que crescimento não acontece no caos constante, mas na intenção clara. O espetáculo da Terra mostra, sem discursos, que tudo o que é duradouro passa por processos, mudanças e até desconfortos. Pequenas decisões tomadas agora podem criar paisagens de outro mundo na sua vida daqui a alguns meses. Se esse conteúdo te fez pensar, questionar ou enxergar algo diferente, então ele já cumpriu seu papel. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo.